Todos os outros clientes daquela lanchonete evitavam olhar diretamente para a mesa do fundo. Algumas mulheres puxavam a bolsa para mais perto do corpo. Uma mãe trouxe o filho para junto de si, sem nem perceber. Mas aquela senhora de 89 anos, com os cabelos brancos bem presos, uma blusa florida e as mãos trêmulas em volta de uma caneca de porcelana, fez o oposto de todo mundo. Ela se levantou e caminhou direto até a mesa mais intimidadora do salão. 6 motociclistas. Coletes de couro, botas gastas, rostos marcados por uma vida difícil, homens com aparência de problema, daqueles que fazem qualquer ambiente mudar de clima só de entrar. A senhora parou diante deles e fez um pedido tão inesperado, tão aflito e ao mesmo tempo tão corajoso, que a lanchonete inteira mergulhou em silêncio. Mas não aconteceu como ela imaginava. Aconteceu melhor. Era uma terça-feira, daquelas que quase ninguém guarda na memória. Céu fechado, cheiro de café forte e pão tostado demais, talheres batendo de leve nos pratos, o som baixo de uma televisão antiga presa na parede. A lanchonete ficava na beira de uma estrada do interior de Minas Gerais, a poucos quilômetros de uma cidade pequena onde todo mundo parecia saber da vida de todo mundo. O movimento do almoço era fraco. Alguns caminhoneiros em uma mesa perto da porta, um casal de idosos perto da janela, uma mãe cortando um misto quente para a filha pequena. Tudo comum, tudo calmo, tudo previsível. Então o ronco começou. Primeiro baixo, depois pesado. Um som que parecia vibrar no piso antes mesmo de chegar aos ouvidos. 6 motos entraram uma atrás da outra no pátio de cascalho. Cada motor parecia anunciar confusão. As janelas tremeram de leve. A menina parou de mastigar. Os caminhoneiros baixaram os garfos. E sem que ninguém dissesse nada, todas as pessoas naquele salão sentiram a mudança. Homens assim não costumam ser recebidos com simpatia. Costumam ser observados. Coletes escuros, braços fortes, botas cobertas de poeira, rostos endurecidos pelo sol, pela estrada e pela vida. Eles entraram em fila, ocuparam o maior banco ao fundo e fizeram o pedido sem nem abrir o cardápio. Falavam alto, diretos, como se o espaço ao redor naturalmente passasse a pertencer a eles. Quase todos desviaram os olhos. Uma mulher segurou a bolsa com mais força. A mãe, junto à janela, puxou a filha discretamente para o lado. Até a atendente do caixa parou por um instante antes de voltar ao que estava fazendo. Mas uma pessoa não olhou para baixo. Em uma mesa de canto, quase escondida atrás de uma caneca de chá e de uma fatia de bolo de limão pela metade, estava sentada uma senhora que parecia feita do próprio tempo. Cabelos brancos presos com cuidado, uma blusa florida com um broche pequeno na gola. As mãos, marcadas pelas veias e pelos anos, apertavam a caneca como se ela ainda estivesse tentando se segurar em alguma coisa. Ela tinha 89 anos. Seu nome era Dona Alzira Menezes, e ela estava tremendo, não por causa do frio, não por causa da idade, mas por medo. Só que há uma coisa que você precisa entender sobre Dona Alzira antes de essa história seguir em frente. Ela não era uma mulher frágil. Ela aprendeu a dirigir depois dos 50, quando o marido começou a perder a visão. Foi ela quem resolveu tudo no funeral dele, porque não queria colocar esse peso sobre os filhos. Certa vez, de madrugada, consertou sozinha um cano estourado no quintal, porque o encanador só poderia aparecer no dia seguinte e ela não tinha disposição para esperar. Dona Alzira Menezes não se assustava com facilidade. Por isso, se havia algo deixando aquela mulher trêmula naquela mesa de canto, esse algo era real e era grave. Ela pousou a caneca na mesa. Olhou para os 6 homens de aparência dura sentados no fundo. E então, devagar, com intenção, ela se levantou. Segurou a beirada da mesa para firmar o corpo. Atravessou o piso gasto da lanchonete. O som dos seus sapatos era o único ruído no salão. Ela parou diante da mesa deles. O maior de todos, um homem de barba grisalha e um remendo costurado no colete com a figura de um urso de ferro, ergueu os olhos para ela. O olhar dele era escuro, pesado, difícil de ler. E Dona Alzira, em uma voz quase sussurrada, fez a pergunta que ninguém ali esqueceria. O senhor pode fingir que é meu filho hoje? Ninguém riu, ninguém se mexeu, porque 20 minutos depois, um homem de camisa social impecável entraria naquela lanchonete carregando uma pasta cheia de papéis preparados para tomar tudo o que Dona Alzira tinha construído na vida. E a única coisa entre ela e esse homem seria aquela mesa ocupada por 6 motociclistas que tinham todos os motivos do mundo para
simplesmente levantar e ir embora. O líder deles se chamava Ronaldo Batista, embora quase ninguém o chamasse assim. Para todos, ele era Urso. Pilotava desde os 19 anos. Já tinha enterrado 2 irmãos do motoclube. Já tinha passado por coisas que ele nunca explicava. Carregava no rosto marcas que não vinham só da estrada, mas de tudo que tinha sobrevivido fora dela também. Naquela tarde de terça-feira, sentado diante de um café preto e um prato de ovos com pão, ele não esperava por aquilo. Ficou olhando para Dona Alzira por alguns segundos. Ela sustentou o olhar. O queixo dela já não tremia mais. Estava firme. Havia nela uma dignidade silenciosa que atravessava o cheiro de fritura, o barulho da cozinha e os anos difíceis impressos no rosto dele. "A senhora está machucada?" perguntou ele numa voz baixa e áspera. "Ainda não", respondeu ela, "mas vou ficar se ninguém me ajudar." Urso continuou olhando por mais um instante. Alguma coisa mudou dentro dele. Ele lançou um olhar para os outros homens da mesa. Duda, Valtinho, Gerson, Neto e Bira. E alguma coisa passou entre eles do jeito que só passa entre homens que já dividiram estrada, silêncio e problema demais para precisar explicar tudo com palavras. Michele, a garçonete da lanchonete, trabalhava ali havia 12 anos. Já tinha visto encontros românticos, separações, notícias ruins, servidas junto com café e comemorações baratas, cheias de emoção verdadeira. Ela tinha um talento, ou talvez uma maldição, para perceber o que as pessoas realmente queriam dizer por trás do que falavam. E naquele instante, observando Dona Alzira e Urso por trás do balcão, sentiu o estômago afundar, porque ela vinha observando Dona Alzira havia semanas e sabia coisas que aqueles motociclistas ainda não sabiam. Dona Alzira aparecia toda terça e quinta, pedia chá com limão e uma fatia de bolo, sorria para Michele, perguntava pela filha dela, ficava exatamente 1 hora na mesa perto da janela e depois ia embora a pé para a casa antiga na Rua das Figueiras. Tinha sido bibliotecária escolar por 34 anos. Criou 3 filhos naquela casa com o marido, seu Osvaldo, que tinha morrido 6 invernos antes. Era lúcida, orgulhosa, não confundia nomes, datas ou decisões. Mas ultimamente, as visitas do sobrinho haviam começado e tudo mudou. Michele passou o pano no balcão devagar, de olho na mesa do fundo. Urso ainda não tinha desviado o olhar de Dona Alzira. Ele estava escutando de verdade e algo acontecia por trás daqueles olhos fechados e duros. Michele ainda não sabia dar nome àquilo, mas sabia que não conseguiria continuar quieta por muito tempo, porque o que ela carregava no peito fazia 3 dias pesava como uma pedra. Antes de seguir com essa história, conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. E, se você gosta de histórias emocionantes e cheias de humanidade como essa, se inscreva agora no canal Dose de Conhecimento para não perder os próximos vídeos. Porque o que Michele tinha ouvido 3 dias antes não era fofoca, não era mal entendido. Era um pedido de socorro que ninguém tinha respondido até aquele momento. E havia uma pergunta que ninguém naquela lanchonete estava fazendo em voz alta, mas deveria estar. Por que uma senhora idosa, lúcida, elegante e acostumada a resolver a própria vida, pediria ajuda justamente a um grupo de motociclistas em vez de chamar a polícia? Por que não ligar para um advogado, para um vizinho, para alguém da igreja? E que papéis eram aqueles que ela temia tanto? Quem mandou preparar aquilo? Por que existia tanta urgência? E por que a expressão de Urso mudou no exato momento em que a garçonete se aproximou e sussurrou alguma coisa no ouvido dele? Pense nisso por um momento. Dona Alzira tinha opções. Tinha telefone, tinha vizinhos, tinha um pastor que a conhecia havia décadas. E mesmo assim, escolheu caminhar até a única mesa que deixava todos os outros clientes desconfortáveis. Isso diz muita coisa. Diz que a pessoa que estava prestes a entrar por aquela porta não seria barrada por educação, nem por conversa, nem pelo sistema. Ela precisava de presença, precisava de gente disposta a ocupar um espaço e não sair dele. Naquele instante, os 6 homens deixaram de ser apenas estranhos almoçando numa lanchonete de estrada. Passaram a ser outra coisa. Dona Alzira morava naquela cidade desde que nasceu. Casou-se com Osvaldo na mesma igreja em que tinha sido batizada. Viveu décadas na mesma casa da Rua das Figueiras. Varanda simples, jardim na frente, retratos dos netos na estante, cheiro de café fresco pela manhã. Uma vida boa, sem manchetes, sem espetáculo. Depois que o marido morreu, ela manteve a rotina. Chá cedo, livros empilhados na mesa de cabeceira, terças e quintas na lanchonete. Não se entregou, não se trancou, continuou vivendo. Durante 3 anos, viveu bem, pintou a cozinha sozinha, entrou para um clube de leitura, viajou sem companhia para visitar a filha em Goiânia. A primeira viagem de avião em maio
mais de 10 anos. Ela não estava apenas resistindo, estava vivendo de verdade. Então Marcelo Tavares começou a ligar. Marcelo era sobrinho de Dona Alzira, filho da irmã falecida dela. Cabelo sempre arrumado, relógio caro, fala limpa demais. A esposa dele, Patrícia, usava perfume forte e um tom de voz doce na medida errada, daquele tipo que parece gentil demais para ser sincero. Eles mal apareciam antes, não no funeral, não no Natal, não em aniversários. Sempre existiu uma distância entre Dona Alzira e aquele lado da família. Nada declarado, nada escandaloso, apenas a distância silenciosa que cresce quando ninguém faz questão de diminuir. Mas de repente, começaram as ligações. Depois as visitas. Levavam comida pronta, ofereciam ajuda com o quintal, falavam da saúde dela, faziam perguntas sobre a casa. No começo eram perguntas pequenas. O telhado ainda estava bom? O aquecedor funcionava direito? A instalação elétrica era antiga? O encanamento ainda aguentava? Dona Alzira respondia tudo com sinceridade, do jeito direto com que sempre respondeu as coisas da vida, sem desconfiança. Porque passou mais de 60 anos acreditando que família era família. Só que aos poucos, as perguntas mudaram. Quanto vale esse imóvel hoje? A senhora já pensou no que vai acontecer com tudo isso depois? Não seria melhor deixar tudo organizado desde já, para não virar um peso para seus filhos? Dona Alzira contou tudo isso a Michele em pedaços, entre um chá e outro nas terças-feiras. E Michele ouviu como as pessoas boas ouvem, com atenção inteira e preocupação crescente. 3 dias antes daquela terça-feira em que os motociclistas chegaram, Michele estava limpando a mesa ao lado quando ouviu a voz de Marcelo saindo alta do celular de Dona Alzira. Ele claramente falava com outra pessoa, não com a tia. Assim que o médico assinar, a casa passa para a gente. Ela não vai conseguir impedir. Michele ficou imóvel, pano na mão. Em 12 anos de trabalho, já tinha escutado muita coisa feia. Brigas, traições, gente sem vergonha falando alto em lugar público. Mas aquilo era diferente. Aquilo era um plano, frio, pensado, cuidadoso. E já estava em andamento havia meses, bem diante dos olhos de Dona Alzira. Uma avaliação falsa de incapacidade, um parecer médico encomendado, documentos de procuração prontos para serem assinados naquela mesma tarde na lanchonete. Um local público escolhido de propósito para parecer natural, para parecer calmo, para parecer que Dona Alzira estava simplesmente tomando uma decisão sensata ao lado de parentes atenciosos. Tudo com aparência de legalidade, tudo limpo por fora, tudo podre por dentro. Se você acredita que pessoas idosas merecem proteção e respeito, deixe seu like e se inscreva no Dose de Conhecimento, porque histórias assim precisam ser contadas. Foi então que Michele caminhou até a mesa dos motociclistas. Abaixou-se perto de Urso e contou a verdade no ouvido dele. Urso não reagiu na hora. Ficou imóvel enquanto ela falava, olhos voltados para a frente, expressão fechada. A xícara de café ainda estava na mão dele. Quando Michele terminou, ele a pousou na mesa com calma. Olhou para o homem à sua esquerda, Duda, que era quieto e falava pouco. Duda fez um único gesto com a cabeça. Os olhos de Urso não ficaram suaves, ficaram duros. Ele voltou o rosto para Dona Alzira, que ainda continuava em pé à beira da mesa, esperando uma resposta. Então, Ronaldo Batista, o Urso, fez algo que ninguém naquela lanchonete esperava. Deslizou para o lado, abriu espaço no banco e disse numa voz tão gentil que surpreendeu até os amigos: "Senta aqui, mãe. Que tipo de filho deixa a mãe em pé?" A mesa mudou na mesma hora. Gerson, o mais novo deles, chamou a garçonete e pediu milkshakes para todo mundo. Bira puxou o celular e começou a mostrar fotos do cachorro, como se conhecesse Dona Alzira havia anos. Valtinho perguntou se ela queria a metade da torta dele. Ninguém combinou, ninguém anunciou nada. Simplesmente aconteceu. Vozes mais altas, risadas leves. O tipo de som que uma família faz quando está confortável e presente. Dona Alzira sentou-se entre eles e sentiu algo que não sentia havia muito tempo: segurança. Tomou um gole longo do chá, pousou a xícara e começou a contar tudo. Falou das ligações de Marcelo, de Patrícia e seu perfume forte demais. Do médico para quem a haviam levado 2 vezes, um homem que ela nunca tinha visto, que fazia perguntas estranhas e anotava coisas que ela não conseguia ler. Falou dos papéis que Marcelo tinha avisado que levaria naquela tarde. Contou que tentou avisar os filhos, que moravam longe, mas ambos disseram que talvez ela estivesse preocupada demais, que Marcelo provavelmente só queria ajudar. Ele fez tudo direito demais.
disse ela, em voz baixa. No papel, parece tudo certo. Só percebe o erro quem sabe exatamente onde olhar. Ela parou por um instante. Depois olhou para Urso com os olhos muito claros e disse a frase que ficou na memória de Michelle por muito tempo depois daquele dia. Eu não fui à polícia porque ainda não existe crime provado. Não fui a um advogado porque não tenho dinheiro para enfrentar o que ele montou. E não falei mais nada para os meus filhos, porque eles acham que eu estou exagerando. Então hoje de manhã eu orei. Pedi a Deus que mandasse alguém que não tivesse medo dele. E vocês entraram por aquela porta. O Urso ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou devagar. Quanto tempo falta para ele chegar? 15 minutos, respondeu Dona Alzira. O sino da porta tocou. Ninguém se moveu. E então tocou de novo. Marcelo Tavares entrou. Era o tipo de homem que atravessava um ambiente como se já fosse dono dele. Camisa bem passada, cabelo alinhado, uma pasta de couro debaixo do braço. Tinha a confiança treinada de quem ensaiou a cena antes, de quem já tinha convencido a si mesmo de que aquilo era sensato, até bondoso. Como se tirar a autonomia de uma senhora idosa fosse apenas um gesto de organização. Ele olhou pela lanchonete, encontrou Dona Alzira e congelou. 6 motociclistas, uma mesa ocupada, a tia sentada confortavelmente entre eles, com um milkshake diante de si, rindo de alguma coisa que Gerson acabara de dizer. Marcelo se recompôs depressa. Caminhou até a mesa e abriu aquele sorriso treinado. Tia Alzira, eu não sabia que a senhora estava acompanhada. O olhar que lançou aos homens tentou parecer educado, mas ficou em algum lugar entre o desconforto e o desprezo. Estou com a família, respondeu Dona Alzira com leveza. Então bateu de leve no antebraço de Urso, do jeito que uma mãe toca o filho. Você lembra do Ronaldo, não lembra? Urso estendeu a mão por cima da mesa. Devagar, Marcelo apertou. E descobriu no mesmo instante que a força daquele aperto era muito maior do que ele esperava. Prazer finalmente conhecer você. Mãe fala bastante do sobrinho. A palavra mãe ficou no ar. Os outros homens observavam Marcelo em silêncio, daquele jeito imóvel de quem já entendeu exatamente o tipo de pessoa que tem à frente. Marcelo precisou recalcular. Puxou uma cadeira, sentou-se, colocou a pasta sobre a mesa. Não tinha planejado testemunhas, muito menos aquelas testemunhas. Ele estava acostumado a controlar o ambiente. Jantares de família, conversas particulares, médicos escolhidos a dedo. Não estava acostumado a ficar diante de homens que não davam a mínima para o preço do relógio dele. Preciso só de alguns minutos com a tia Alzira para explicar uns documentos. Que documentos? Perguntou Urso. É um assunto particular da família. Nós somos a família, respondeu Gerson com um sorriso leve, como se dissesse a coisa mais óbvia do mundo. Marcelo olhou ao redor da mesa, depois para Dona Alzira. Ela devolveu o olhar com tranquilidade, e pela primeira vez, alguma coisa vacilou no rosto dele. Tentou de novo. Empurrou a pasta em direção à tia. Falou sobre planejamento patrimonial, proteção, interesse dela, cuidado preventivo. Urso perguntou o nome do médico. Duda perguntou se Dona Alzira tinha advogado nas consultas. Valtinho, que até então mal tinha falado, inclinou-se um pouco e perguntou de que clínica vinha aquele parecer. Quando Marcelo respondeu que não via relevância na pergunta, Valtinho sustentou os olhos nele e disse calmamente: Eu vejo, eles não eram advogados, mas sabiam perguntar como homens que aprenderam a ler gente, ambiente e mentira. Cada pergunta era calma, cada pergunta era direta, e cada uma desmontava o roteiro de Marcelo. Tudo que envolve minha mãe, envolve a mim, disse Urso, pousando a xícara de café na mesa. Pense nisso por um instante. Imagine o que é passar meses com medo. Medo da própria família, medo da lei, medo de ninguém acreditar em você porque você é idosa, está sozinha, e quem está vindo contra você sabe usar o sistema melhor do que você. Agora imagine 6 desconhecidos dizendo sem dizer: nós vimos o que está acontecendo e não vamos sair daqui. Como isso faria você se sentir? Conta aqui nos comentários. Eu quero saber sua opinião. Marcelo deixou as mãos espalmadas sobre a pasta, o maxilar travado. Empurrou os papéis mais uma vez para Dona Alzira e disse, baixando a voz, que ela precisava assinar, que aquilo era para protegê-la, que ele só queria ajudar. Urso olhou para a pasta, depois para Marcelo. Em seguida, estendeu a mão e pegou o envelope. Ronaldo Batista abriu os papéis e olhou para eles por 4 segundos. Não leu linha por linha. Não analisou juridiquês nenhum. Olhou como alguém que já tinha certeza do que estava vendo antes mesmo de confirmar. Então fechou a pasta, pousou-a na mesa e rasgou tudo ao meio, devagar, uma vez, depois outra e outra. A lanchonete inteira ficou muda. Os caminhoneiros pararam de falar. Michelle congelou atrás do balcão. Até o casal de idosos
rosto se inclinou um pouco para a frente sem perceber. Marcelo olhou, sem acreditar, para meses de preparo virar em pedaços inúteis sobre a mesa de fórmica. Esses documentos são legais, disse ele pela primeira vez elevando a voz. Urso encostou-se no banco, calmo, firme, absoluto. Você imprime outros, mas aí a história virou de verdade, porque rasgar aqueles papéis não foi a coisa mais importante que Urso fez naquela tarde. Nos 45 minutos entre o sussurro de Michele e a entrada de Marcelo, ele tinha feito 2 ligações. Saiu por alguns minutos para o estacionamento de Cascalho, enquanto os outros mantinham Dona Alzira ocupada. Ficou do lado de fora, com o vento da estrada batendo no rosto, e fez as chamadas que precisavam ser feitas. A primeira foi para um médico aposentado de Belo Horizonte, conhecido antigo de estrada, um homem respeitado e independente. Uma avaliação cognitiva real, séria e sem vínculo com Marcelo foi marcada para a manhã seguinte, com total consentimento de Dona Alzira. A segunda foi para o setor responsável por proteção à pessoa idosa. Uma denúncia detalhada o suficiente para abrir investigação formal, detalhada o suficiente para levantar suspeitas sobre o médico anterior, detalhada o suficiente para impedir qualquer avanço imediato em documentos de procuração até que tudo fosse verificado com cuidado. Marcelo ainda não sabia disso, mas estava prestes a descobrir. Urso tirou o celular do bolso e o colocou sobre a mesa, com a tela acesa. Mostrou o protocolo da denúncia. Empurrou o aparelho em silêncio até Marcelo. Marcelo olhou para o número na tela. O rosto dele passou rapidamente por várias coisas. Raiva, cálculo, susto e, por fim, o reconhecimento frio de quem acabara de entender que entrou na sala errada, que havia sido ultrapassado, que a mulher de blusa florida à sua frente tinha sido mais corajosa e mais inteligente do que ele imaginou. Dona Alzira olhou para o sobrinho e disse com uma calma perfeita, sem qualquer tremor: "Meu filho cuida muito bem de mim." Fez uma pausa. Sempre cuidou. E então a lanchonete começou a aplaudir. Primeiro devagar, depois mais forte. Os caminhoneiros, o casal da janela, a mãe com a filha pequena, que bateu palmas com entusiasmo sem entender exatamente tudo, mas percebendo que alguma coisa importante tinha acontecido. Michele, atrás do balcão com os olhos marejados. Até o cozinheiro apareceu na janelinha da cozinha para ver o que estava acontecendo. Marcelo juntou os pedaços rasgados dos papéis sem dizer nada. Levantou-se, arrumou a camisa, não olhou mais para Dona Alzira e saiu da lanchonete. A investigação que veio depois encontrou irregularidades sérias nas avaliações médicas. O processo de procuração foi bloqueado. Marcelo e Patrícia desapareceram da rotina de Dona Alzira em poucas semanas. Quando os filhos verdadeiros souberam da história inteira, voltaram correndo. A filha chorou sentada à mesa da cozinha. O filho disse que devia ter escutado antes. Dona Alzira serviu chá para os dois e apenas respondeu: "Já passou." Mas o que aconteceu depois que Marcelo saiu é a parte que mais surpreende. Naquela mesma tarde, os 6 motociclistas acompanharam Dona Alzira até em casa, em comboio lento pela rua arborizada. Verificaram portas e janelas, consertaram o degrau solto da varanda. Um deles aparou a grama sem que ninguém pedisse. Outro conferiu a fechadura do portão. Antes de irem embora, Urso entregou a ela um telefone simples, com um único número salvo, o dele. "Se precisar de qualquer coisa, liga." Ela ligou 2 vezes no primeiro mês. Uma porque o fogão estava fazendo um barulho estranho, outra só para conversar. Era uma quarta-feira à noite. A casa estava silenciosa demais. Ela tinha feito sopa demais. Urso atendeu nas 2 vezes. Na segunda, ficou 40 minutos ouvindo Dona Alzira falar sobre um livro que tinha acabado de terminar. Depois disso, os jantares começaram. A cada poucas semanas, a casa da Rua das Figueiras ficava cheia. Panelas no fogão, café na mesa, motos alinhadas do lado de fora. Homens grandes e marcados pela estrada sentados à mesa de jantar ouvindo histórias, rindo alto, aceitando repetição de comida como netos crescidos. Gerson sempre levava sobremesa. Valtinho apareceu certa vez com flores do mercado, sem saber explicar direito o motivo, além de dizer que pareciam a cara dela. Sem cerimônia, sem anúncio, sem votação, Dona Alzira virou a avó de todos eles. A cidade sempre teve opinião formada sobre o motoclube. Gente atravessava a rua quando via as motos. Comerciantes ficavam atentos. Mães puxavam os filhos para perto.
Mas, com o tempo, a visão começou a mudar. As histórias se espalharam. Como eles ajudaram a arrumar o muro de uma vizinha depois da chuva. Como acompanharam um rapaz da cidade no hospital quando a família não conseguiu chegar a tempo. Como procuraram por horas o cachorro perdido de um idoso e se recusaram a receber qualquer dinheiro por isso. E, sobretudo, como apareciam toda terça-feira naquela mesma lanchonete, só para conferir se Dona Alzira estava bem. O couro continuava o mesmo, os coletes também, mas o que as pessoas viam quando olhavam para eles já não era igual. 5 anos depois, Dona Alzira foi internada. Nada repentino, só o coração pedindo descanso. Urso recebeu a ligação às 11 da noite. Antes da meia-noite, os 6 já estavam no hospital, botas no corredor, café ruim em copo de papel. Revezaram-se sem ninguém precisar pedir, sem escala, sem organização formal. Quando perguntavam quem eram, a resposta vinha simples: família. No último dia, era só Urso ao lado da cama dela. O quarto estava silencioso e morno. Dona Alzira abriu os olhos, olhou para ele por um longo momento, como se estivesse guardando aquela imagem. Então disse com a mesma voz calma que usara anos antes na lanchonete: eu pedi um filho por um dia, e acabei ganhando 6 para a vida toda. Ronaldo olhou para o chão, assentiu devagar. Quando conseguiu falar, disse apenas: a gente protege a família, e bastou. Antes de ir, eu quero te deixar uma reflexão. Talvez exista alguém na sua vida agora mesmo vivendo em silêncio um medo parecido. Talvez seja uma pessoa idosa, talvez alguém sozinho, talvez alguém que nunca peça ajuda, porque passou a vida inteira aprendendo a suportar tudo calado. Dona Alzira não precisava de um herói de filme. Ela precisava de alguém disposto a abrir espaço ao lado e dizer: senta aqui, eu vou ficar. Porque proteção nem sempre tem a ver com força. Às vezes tem a ver com presença. Às vezes tem a ver com 2 ligações feitas na hora certa. Às vezes tem a ver com aparecer no hospital de madrugada sem obrigação nenhuma, só porque o amor escolheu ficar. Heróis nem sempre chegam da forma que a gente imagina. Às vezes eles chegam em 6 motos, pedem café preto e ovos, e se recusam a sair quando o mundo decide esmagar alguém mais fraco. E às vezes, tudo começa porque uma mulher pequena, idosa, tremendo por dentro, encontrou coragem para atravessar um salão inteiro e fazer a pergunta certa. Se essa história te tocou, escreve aqui nos comentários o que você achou. Eu vou gostar de ler. Deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal Dose de Conhecimento para acompanhar outras histórias emocionantes como essa. Porque família nem sempre é apenas quem nasce com a gente. Às vezes, é quem aparece quando todo o resto vai embora.